Fala galera ligada no Fit Me Channel, tudo bem? Meu nome é Diogo Clarindo e você está no módulo 4 da certificação Treinador de Futuro. O tema que nós abordaremos aqui será mobilidade articular. Bom, nós imaginamos que depois de passados o módulo 1, 2 e 3 ministrados por mim, pelo Tarcísio e pelo Rafael, você já esteja começando ali com as suas ações de novos clientes, para aderir novos clientes, e aí você começa a ter solicitações, sejam pelas ações que você fez na sua comunidade, nas suas mídias sociais, ou pelo perfil que você acabou preenchendo no Fit Me Trainer, né? Então as demandas chegam, as solicitações de uma aula chegam, e eu quero compartilhar a minha experiência desses atendimentos, desses primeiros atendimentos que eu tive, as aulas avulsas que eu acabo prescrevendo. Essa questão de aula avulsa é uma questão que cada vez maior as pessoas, às vezes, não têm dinheiro para investir no personal trainer ali, para ter um cara todo dia colado com você, mas ela quer treinar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, com um personal ali, personal de pertinho, entender a demanda da pessoa e ir atualizando, e é disso que o Fit Me trata. Como uma consulta num nutricionista ou num médico, por exemplo, vai lá, avalia a pessoa, entende a demanda, prescreve, manda por e-mail, né? Depois desse encontro presencial, e pronto, você vai acompanhando a distância depois disso. Então o Fit Me Trainer preconiza o encontro presencial, justamente fugindo desses gadgets que preconizam a distância e valorizando então o toque, a orientação de perto do profissional, pelo menos em um primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, no meu modo de ver, é muito necessário uma avaliação de movimentos, para você entender como essa pessoa se movimenta, entender se ela tem assimetria, se ela tem limitações, né? E aí você fazer uma prescrição individual e não criar fitness em cima de possíveis disfunções. Beleza? Então é disso que esse módulo trata. Muitas vezes a gente não tem acesso a uma sala reservada como deveria ser sempre para você fazer uma avaliação, seja pelo bioimpedância ou um adipômetro para você fazer a aferição da gordura localizada e poder fazer, né, traçar metas, fornecer feedbacks para os seus alunos. Então, às vezes, quando você não tem esse acesso a essas ferramentas, você acaba trabalhando com os parceiros, como nós dissemos, a importância de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando com você. Então, o nutricionista, às vezes, acaba ali cuidando mais dessa parte da avaliação nutricional, controlando o peso, e aí cabe a gente prescrever com segurança e acompanhando essas avaliações, reavaliações com o nutricionista para saber se você está atingindo as suas metas de acordo com os objetivos do seu aluno. Então, eu vou te tratar exclusivamente sobre a avaliação de movimentos. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço, o que eu adaptei dentro da minha experiência. Fiz cursos do FMS1, FMS2, trilhos anatômicos, temas que fazem você entender o corpo de maneira mais integrada, identificando possíveis assimetrias. Beleza? E aí, o que é a mobilidade? O que é a mobilização? Mobilização é um movimento baseado na abordagem do corpo inteiro integrada e que abranja todos os elementos que limitam o movimento e desempenho. O que a gente entende sobre isso? Vamos pensar nessa frase. Mobilização é um movimento baseado na abordagem do corpo inteiro integrada. Aquilo que eu falei agora há pouco, de você entender que o corpo não trabalha aquela visão antiga de maneira isolada, onde você olha o músculo, que função tem aquele músculo, onde é que é a origem, inserção e acabou. Essa é a visão isolada. A gente acha que tem algum problema, a gente olha naquele ponto onde tem a dor, por exemplo. Não. Hoje em dia a gente sabe que é uma visão integrada, o nosso corpo é todo conectado, é uma teia conectada com um tecido conjuntivo que reveste toda essa musculatura. Então, por mais que ela seja isolada, o quadríceps, por exemplo, ele está conectado por esse tecido conjuntivo com outros músculos. Então, às vezes você tem um problema lá embaixo, no membro inferior, que atinge o teu ombro. Então, é um processo investigativo, daí a importância de uma avaliação de movimento para de repente identificar. Então, isso que eu entendo de baseado na abordagem do corpo inteiro integrado, você ter essa consciência
que os yogis já têm há muito tempo através das posições dos seus asanas, né? Que o corpo é integrado. Então, mobilização é um movimento baseado na abordagem do corpo inteiro integrada, que abrange todos os elementos que limitam o movimento e desempenho. Que limitam? Que fatores são esses que podem limitar o seu desempenho e sua performance? São vários. De acordo com a literatura, fatores limitantes podem ser pele, uma cicatriz que afeta de fato o tecido conjuntivo e interfere na mobilidade daquela região, é uma opção. A minoria das vezes, eu vou falar em ordem de probabilidade de acontecimento. Pele, tendão, músculo e fáscia, um tecido conjuntivo que reveste o músculo, e a maior probabilidade de problemas articulares, como cápsula articular, por exemplo. Então, esses são os fatores que eu entendo que podem limitar o movimento e desempenho. Beleza? Segundo Brian McKenzie, outra figura conhecida do mundo do CrossFit, ele fala o seguinte, eu não costumo gravar citações: mobilidade é a amplitude de movimento disponível para que o movimento seja executado a partir de uma posição ótima. Essa frase é mais fácil de entender, não tem muita pegadinha nela não. É você ter um ponto de partida excelente, quanto melhor, maior a ação, a amplitude de movimento, melhor a ação muscular. E é disso que a gente vai falar, como atingir essa posição ótima através da avaliação, identificação, técnica de correção e prescrição. Legal? Como identificar, então, que essa pessoa tem uma compensação ali, né? Como é que é esse processo, né? Bom, na verdade, são hábitos que as pessoas criam, seja da maneira como ela se senta para trabalhar, ou se ela fica muito tempo em pé, ou, enfim, uma lesão mal curada, maltratada. Então, hábitos ruins que geram um posicionamento ruim, que vão fazer com que essa pessoa se movimente mal e aí gere compensações. Então, todo um processo que desencadeia, e vocês vão entender quando eu colocar aqui um slide joint by joint, articulação por articulação, onde a gente precisa ter mobilidade, onde a gente precisa ter estabilização. Eu vou falar isso para vocês, beleza? Então, a importância de ter uma anamnese correlacionada com a avaliação de movimentos que você vai fazer é justamente para tentar, se for identificar alguma coisa, identificar de onde vem esse problema, a origem desse problema, essa compensação. É um processo investigativo. Então, é preciso saber o que pode causar limitação para poder fazer essa correlação. Legal? Então, o que o Gray Cook diz? Ele fez uma pirâmide, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, essa pirâmide mostra uma base maior, a mais importante, onde a gente primeiro tem que saber se movimentar para poder depois, a outra parte da pirâmide, uma base mais estreitinha, performar. Aí, você se movimentando bem, com técnicas corretivas, você passa a performar bem, sem riscos de lesões, e aí você trata, você for um atleta, das questões mais específicas. A outra parte da pirâmide, a parte menorzinha, o topo da pirâmide, são skills, habilidades, né? Então, se você é um jogador de futebol, você passa a fazer exercícios específicos daquele esporte, né? Então, é disso que se trata essa pirâmide ideal, e é nela que você tem que encaixar o seu aluno, beleza? Agora eu estou colocando aqui o quadro de articulação que eu falei que ia colocar para vocês, gente. Então veja bem, para vocês entenderem a função de cada parte do corpo, diferenciar a mobilidade de estabilização. Já falei o que é mobilidade, eu vou citar aqui uma frase do Gray Cook, responsável pelos cursos do FMS, a citação dele de estabilização, para vocês identificarem nesse quadro, também, né, diferenciar a mobilidade de estabilização. A estabilização, segundo Gray Cook, é um controle muscular ativo de uma articulação com o objetivo de redistribuir força e controle de movimento, quando existe flexibilidade muscular e mobilidade articular. Gray Cook. Então, beleza. Galera, ombro.
é preciso ter mobilidade. Cintura escapular, estabilidade. Torácica, é preciso ter mobilidade. Lombar, estabilidade. Quadril, mobilidade. Joelho, estabilidade. E, por fim, tornozelo, mobilidade. Às vezes dá tilt aqui. Mas, enfim, esse é o conceito para vocês entenderem na hora de olhar e avaliar o que está faltando ali em cada região. Mobilidade ou estabilização. Beleza? Beleza, galera. Então eu mostrei aí o quadro Joint by Joint, a necessidade primária aí da articulação por articulação. Então, beleza. Chegou o teu aluno, você tem normalmente o quê? 60 minutos para fazer uma anamnese, que quando vem do FIT vem com peso, altura, é o objetivo, mas ainda é pouco para você correlacionar, né? A gente vai tentar aí no longo prazo, é uma coisa que vai acontecer agora, melhorar essa informação para que você possa receber ainda mais completa e não perder tempo lá na hora que começa a aula. Então, faz aquela anamnese, dá para mandar a sua anamnese por mensagem dentro do aplicativo, inclusive, isso é legal. E você tem ali 60 minutos. Cara, essa pessoa ela está indo lá com o objetivo de treinar, né? Então você tem ali, dá para fazer em 15 a 20 minutos todo esse primeiro processo de anamnese e avaliação, beleza? E depois o resto, treino mesmo, já no primeiro encontro. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Para vocês terem uma ideia, o FMS ele parte através de uma ferramenta que eles vendem lá de uma régua, 7 movimentos que eles fazem e avaliam toda essa questão do joint by joint. Então eu fiz uma adaptação, não preciso de ferramenta nenhuma, preciso de 1 metro quadrado, pessoa ali. Então eu normalmente já começo alongando aquela pessoa, vou conversando com ela e durante o alongamento eu já vejo se ela tem uma limitação de isquios tibiais, flexores de quadril. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Vou ali na rua, vou pegar o meu tripé aqui, vou achar alguém, vou avaliar, vou filmar e vou mostrar para vocês essas 9 etapas. Eu só vou citar aqui antes. Então, alongo para ver se tem limitação de isquios tibiais e flexores de quadril. Então, já na posição deitada, eu peço para a pessoa fazer prancha, ver essa questão dos 29 pares de músculos que compõem essa região do core para dissipar forças para as extremidades, já identificar se tem alguma fraqueza ali. Peço para ela fazer perdigueiro, ver essa questão de estabilização do tronco. Peço para a pessoa fazer um exercício de cintura escapular. Peço para a pessoa fazer um abdominal total. Peço para a pessoa fazer a minha própria cola, as coisas que eu faço aqui. Elevação de quadril, isso é muito importante, tá? Elevar o quadril e fazer elevar o quadril e fazer uma flexão do quadril alternado para saber se essa pessoa tem uma fraqueza glútea, beleza? Equilíbrio unipodal, agachamento bilateral é melhor, você avalia tudo, cintura escapular, quadril, joelho, tudo em um movimento só, eu vou mostrar. E por fim, o agachamento unilateral tesoura. Vamos aos vídeos. Então, galera, a Ana Luísa teve filho há pouco tempo, há 10 meses, não treina desde então. Vou fazer a avaliação que eu costumo fazer para vocês darem uma olhada. Depois a gente vai pensar em como fica o treino dela, tudo bem? Então eu começo com um alongamento simples, até para ver já a questão de flexibilidade, cortamento de isquios tibiais, flexores de quadril, essas coisas. Na hora que eu for alongá-la, faço o procedimento normal, vou correlacionando todas as informações com a anamnese e aí quero ver aqui isquios tibiais. Onde aqui a gente já percebe uma boa flexibilidade. Vou ficar duas vezes 15 a 20 segundos em cada perna. Diante do histórico dela, não tem problema de isquio tibial, consequentemente diminui as possibilidades dela vir a ter
alguns tipos de lesões. Flexores de quadril. Se eu pedir para ela flexionar, forçar, a coxa contra o solo, eu vi que tem pessoas que sobem um espaço aqui gigante, passam um braço, uma mão. Então, são coisas que a gente tem que analisar, que a gente já percebe na hora do alongamento, que já é o primeiro tipo de observação. Flexores de quadril e isquios tibiais. Você vê que a Ana Luísa na ponte de frente para o solo. É o segundo momento, segunda posição que ela fica para eu avaliar aqui a força dela para se sustentar, dissipar a força para a extremidade. Pensou? Pois é, a Ana Luísa não ficou nem 30 segundos. O histórico dela de parto normal, gestação, está sem treinar, perdeu a força nesses 29 pares de músculos que compõem essa parte do centro do corpo que distribui forças para a extremidade. Então a gente tem que levar isso em consideração. Vamos para a posição 3. No perdigueiro, como nós vimos no quadro joint by joint, articulação por articulação, onde tem que ter mobilidade, onde tem que ter estabilização. Então a gente vê aqui a coluna bem estável, contralateralmente. Se eu pedir para ela movimentar, já que ela está bem, vou encontrar aqui o cotovelo com o joelho, ela comporta bem, apresenta o controle motor. E se eu pedir para ela fazer lateralmente agora, volta à posição inicial, tenta esticar essa perna e esse braço. É a posição mais difícil. Mas você vê que ela tem um controle motor. Por mais que ela não consiga, isso já seria um nível muito avançado. Eu já identifiquei o que eu queria. Olha só, que excelente. Ok, vamos para a posição número 4. Beleza, gente. A Ana Luísa agora está fazendo abdominal total. Marquei aqui 30 segundos e a gente vai contar quantas repetições ela faz, se ela consegue ficar os 30 segundos executando, quem sabe em força abdominal da Ana Luísa. Já sabe que o core dela, alguma coisa daqueles 29 pares de músculos, ele está prejudicada, então a gente vai analisar agora e acho que o abdômen dela está forte, hein? Tudo bem, Ana Lu? Agora a gente vai fazer a avaliação aqui. Eu peço para ela sustentar o quadril em cima e jogar o joelho em direção ao tórax. Veja bem, ela tem um controle motor do quadril, as pistas ilíacas estão alinhadas e não rodaram. Agora eu vou pedir para ela errar o movimento. Eleva. Olha como, se ela caísse, não conseguisse manter as pistas ilíacas lineares, isso significa, pode ser que ela tenha algum problema de amnésia glútea, de ativação do músculo do glúteo máximo. Então, esse é o 5º movimento. A gente já analisou aqui algumas fraquezas e outros pontos fortes da Ana Luísa. Vamos em frente? Beleza, galera. Partindo um pouco para cintura escapular, a gente vai ver a análise do comportamento dela, o ritmo escapular. Ela está numa posição de Y. Ela vai passar para W, vai esticar os cotovelos, vai voltar o cotovelo em direção à costela. Eu vou verificar esse ritmo escapular dela. Eu posso fazer esse teste na parede também, pedindo para ela pressionar na parede, ver como se posiciona a escápula dela. E no final, como um bloco só, uma única unidade, ela já faz o teste de força aqui com flexão. 3 vezes. 1, como um bloco só, uma única unidade, de uma vez. 2, polegares aqui na altura do mamilo. E 3. Beleza. Alguma dificuldade, Ana Lu? Alguma dor? Sempre perguntar se tem algum ponto de dor. Isso é muito importante. Beleza, galera. A gente viu aqui várias posições. Deitado. Comecei alongando, depois fomos passo a passo para os exercícios inferiores, braços. Agora eu vejo uma questão propriocepção, equilíbrio unipodal com o joelho elevado. Ela está muito bem. Eu posso pedir para ela fechar os olhos, por exemplo.
Você vê que ela tem um bom controle motor. Troca o lado. Essa avaliação é muito importante. Se a pessoa mal consegue se equilibrar, como é que eu vou prescrever para ela um agachamento unilateral, por exemplo? Então, é importante trabalhar equilíbrio. Equilíbrio é uma capacidade física. Então, por isso dessa avaliação agora, que a Ana Luísa foi bem também. Galera, esse é o exercício, né, de avaliação de movimento mais importante, que no agachamento bilateral eu consigo visualizar joint by joint, tornozelo, joelho, quadril, coluna, cintura escapular. Consigo ver se a pessoa vai ter uma pronação de pé, um valguismo dinâmico do joelho, tudo através desse movimento. Se ela for muito à frente, eu sei que falta força na coluna. Vamos dar o agachamento unilateral. Você vê aí, o último teste é o inland, é o agachamento tesoura unilateral, para eu avaliar também mobilidade, tornozelo, quadril, estabilidade de joelho, coluna. Aquela posição da mão ali é muito importante, a contralateral, a perna que está à frente, e aí eu tenho que pedir que ela tente aproximar as mãos ali atrás das costas. Muito bem, Ana Lu, para eu também já analisar essa questão dos ombros, além do quadril, do tornozelo e do joelho. Agachamento tesoura, portanto, um agachamento com os pés atrás do outro. Continua, por favor, Ana Luísa. O pé imediatamente atrás do calcanhar, o joelho vai quase encostar no calcanhar ali, ó. Perfeito. Olhar no horizonte, contralateral, uma mão aproximando da outra ali em cima, e o olhar no horizonte. Excelente movimentação. Vamos debater agora o que a gente prescreve para Ana Luísa. Bem, gente, como vocês viram no vídeo, a Ana Luísa, ela não treina há 1 ano, teve filho há 10 meses, então ela apresenta fraqueza muscular, porque antes ela tem passado atlético, treinou durante toda a gestação. O que a gente encontrou ali foi mais a fraqueza, né, da parte das costas, da lombar, dos músculos que compõem o core, e o que ela precisa, na verdade, é voltar, sistemático. O objetivo dela é bem claro, emagrecimento. Então ela vai fazer treinamento de força. A gente vai fazer um trabalho preventivo, né? Vai tratar da estabilização do tronco, de ganhar mais força no centro para poder gerar força para as extremidades. E é muito importante para fazer essa avaliação você saber as funções básicas musculares, saber o básico de biomecânica, para poder identificar que na hora do agachamento bilateral, a cintura escapular dela tem que se manter segurando, como se estivesse segurando um bastão acima da cabeça. Se for para frente, você já tem que perceber que de repente falta um pouco de mobilidade no ombro, alguma coisa na cintura escapular. Ter esse olhar crítico requer experiência, e não é demérito nenhum você reconhecer que falta uma certa prática, pegar, começar a avaliar diversos amigos e familiares e fazer os cursos práticos. Esses cursos práticos são muito importantes. Aqui, às vezes, você tem aquela troca de informação que te desperta. Poxa, nunca me preocupei em fazer avaliação de movimento, só queria saber ali os objetivos, saber se está tudo bem com o exame de sangue do cara e vamos ver. Não, o contexto é muito amplo, né? A gente não se conecta só com o movimento, mas com o que está ao nosso redor. Às vezes um dia ruim interfere no treino, então é tudo muito complexo. Então essa visão integrada que a gente quer passar para vocês, e vamos falar do que eu prescreveria para Ana Luísa, né? A gente viu os objetivos dela quais são, as fraquezas dela quais são. Ela se movimenta bem quando agacha bilateralmente, os pés não tem pronação, não tem valguismo dinâmico, enfim. Então vou prescrever um treinamento de força, não perderia tempo com exercícios de mobilidade, e eu já adianto aqui que se ela tivesse algum problema e fosse necessário alguma técnica corretiva, alguma coisa que eu identificasse ali que ela precisa trabalhar tecido conjuntivo, isso requer
prática de exercício corretivo de outras áreas de especialização, e a gente vai ter um módulo que vai falar sobre fáscia e alongamentos, que são técnicas de correção já quando você identifica alguma assimetria ou limitação nestes testes práticos, nessas avaliações práticas. Então, galera, basicamente eu prescreveria para a Ana Luísa ponte de frente, que ela ficou pouco tempo, trabalharia a resistência desses músculos, trabalharia o perdigueiro lateral para melhorar ainda mais a estabilização do tronco, alguns exercícios de mobilidade de quadril para melhorar ainda mais a qualidade do agachamento dela, e de resto prescreveria o treinamento de força por si só, partindo do pressuposto que ela está saindo de uma posição ótima, né, dos exercícios, e isso, o treinamento de força com amplitude adequada já vai ser a manutenção da mobilidade articular da Ana Luísa especificamente, contrariando aquele seu amiguinho que diz que treinamento de força em curta. Eu separei aqui alguns títulos, alguns estudos comprovados cientificamente falando sobre quando o esporte é bem feito, né? Aqui os benefícios dos ganhos de movimento. Só sobre treinamento de força, estou falando de musculação, que é o caso que, dentro do objetivo da Ana Luísa, que foi avaliada agora, que vocês viram, eu prescreveria treino de força periodizado, que comprovado por Simão em 2011, induziu ganhos de amplitude de movimento em mulheres idosas e sedentárias. Não estou chamando a Ana Luísa de idosa. A execução de séries múltiplas resultaram em maiores ganhos de amplitude de movimento em homens, como exercícios como sentar e levantar, um agachamento. Simão, 2011, mais uma vez. Treino de força na posição mais alongada resultou em maior tolerância ao alongamento e ângulo de pico de torque em indivíduos destreinados com encurtamento de isquios tibiais, aqui no 2010. Treino de força com intensidade moderada a alta, 60% a 85% de 1 RM, induziu maiores aumentos na amplitude de movimento, bem como retenção dos ganhos após um período de destreino, Fatoros, 2006. Treino de força realizado 3 vezes por semana promoveu maiores aumentos na amplitude de movimentos do quadril em comparação a 2 vezes por semana em mulheres idosas, Carneiro 2015. Então tem um monte de estudo aí comprovando os benefícios do treinamento de força quando bem executado numa posição ótima de movimento, dentro daquelas definições que nós vimos do que é mobilidade articular. Isso é importante no contexto da prescrição dessa percepção do corpo integrado. Legal, né, gente? Bom, espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. E eu vou mostrar uma imagem agora. Mostra a imagem. Esse cara agachando, né? Não foi o caso da Ana Luísa, mas se fosse. Então a gente tem aí que adotar algumas técnicas corretivas para esse cara. Então, qual vai ser? Então a gente vai tratar um módulo próximo sobre alongamento, fáscia e em que momento você prescreve isso. Tá bom, galera? Forte abraço e até o próximo módulo.